Você tem R$ 10 no seu bolso. O mercado financeiro costuma dizer que com esse valor você não consegue diversificar, que você é pequeno demais ou deveria juntar mais dinheiro antes de começar. O pior é quando você pensa que sim, dá para investir com esse dinheiro, mas acaba escolhendo várias armadilhas, comprando ativos de baixíssima qualidade, apenas porque eles cabem no seu bolso e você acaba ignorando completamente os fundamentos. Eu vou te mostrar nesse vídeo que tem como sim você montar uma carteira de excelente qualidade utilizando a lógica de base 10, só que com a mentalidade de um investidor profissional. Não vou falar sobre ativos de especulação, não. Vou te apresentar uma estrutura completa, pensando em fundos imobiliários, ações e também em renda fixa, focada em segurança, previsibilidade e efeito dos juros compostos. Vamos analisar também quais são os prós, quais são os contras e os dados reais que compõem os ativos dessa carteira. Primeiramente, nós vamos falar sobre os riscos, que é algo muito importante. A indústria financeira, ela sabe dessa demanda de pessoas que estão iniciando nos investimentos, pessoas que não têm uma possibilidade de aportar muito dinheiro. E pensando nessa demanda, ela começa a oferecer produtos arriscados com um preço baixo, realmente para atrair esse investidor iniciante. Podem ser fundos que emprestam dinheiro para projetos duvidosos, para empresas que não entregam lucro recorrente. Então a regra aqui nesse vídeo é qualidade acima de tudo. Se o ativo tiver risco excessivo de crédito ou problemas de governança, ele está fora, independentemente se ele custa 9, 10 reais. Então nós vamos começar pelo primeiro pilar, que é falando das ações. Geralmente, quando uma ação custa menos de 5 reais, é preciso ter muita cautela. Muitas vezes, empresas que estão passando por recuperação judicial, ou então empresas que passaram por desvalorizações, ou então empresas que passaram por tantos desdobramentos que perderam valor de mercado. Mas chegando ali próximo dos 12 reais, a gente ainda consegue sim ver alguns exemplos de empresas consolidadas, lucrativas e com décadas de histórico na Bolsa Brasileira. Então eu selecionei aqui duas empresas para compor a parte de crescimento da nossa carteira e também pensando em renda. A primeira escolha é a Itaúsa, com código 4. A Itaúsa, ela costuma negociar aqui próximo aos 11 reais, considerando que a gente está atualmente com um PVP de 1,42, que a média do setor costuma ser de 0,95 e a média da empresa 1,22. Então atualmente está no valor um pouquinho acima da média da empresa. Ao você comprar esse ativo, você está se tornando sócio de uma holding que controla o maior banco privado da América Latina, o Itaú. E além do banco, essa holding também tem participação de empresas de setores perenes, como Alpargatas, Aegea, saneamento. É uma forma eficiente de você diversificar comprando apenas um ativo. Tá, mas quais são os prós de se investir na Itaúsa? Primeiro, que a gestão é conservadora e é focada em alocação de capital. Segunda, que ela é uma pagadora de dividendos recorrente. E terceiro, que existe a segurança de um balanço robusto. Tá, e quais seriam os riscos, quais são os pontos de atenção? Não é uma empresa de crescimento explosivo. O retorno tende a acompanhar o lucro dos bancos e a economia real. Além disso, existe o que a gente chama de desconto de holding, que é a diferença entre o valor das empresas que compõem a holding e o valor da sua cotação em tela. Para o longo prazo, essa diferença pode ser considerada como uma margem de segurança. A segunda ação escolhida para nossa carteira de base 10 é a Sanepar. Outro ativo aqui interessante para a gente colocar nessa carteira de base 10 é Sanepar, finalizando com número 4 também, com a cotação atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de 7,80. E o PVP atual, nós podemos ver que está abaixo de 1, só que a média da empresa é de 0,81 e a média do setor um pouco acima, 1,38. Nós estamos falando do setor de saneamento do Paraná, água e esgoto. E por que ela entra numa carteira de qualidade? Porque o modelo de negócio é extremamente perene. A demanda por água e saneamento é inelástica. Independente das crises econômicas, o serviço continua sendo utilizado e pago. E ao analisar os dados, a Sanepar costuma ter um histórico muito atrativo para o investidor. O indicador preço sobre lucro costuma estar abaixo e o PVP também, abaixo de 1. Isso significa que, em muitos momentos, o mercado precifica a empresa por um valor próximo ao que ela tem ali de patrimônio líquido, o que oferece uma boa margem de segurança para quem compra pensando nos dividendos. O risco aqui é inerente ao fato de que é uma empresa estatal. Existe o risco político, o risco de regulação tarifária, que define quanto que a empresa deve cobrar pelo seu serviço. E também existe o risco hídrico. Momentos de seca, a empresa pode apresentar resultados piores. Mas, considerando o preço de entrada e a resiliência desse setor, ela funciona como uma defesa na carteira e traz também previsibilidade na receita. Então, portanto, na nossa carteira, pensando em ações, é uma carteira teórica, tá? Não é uma indicação de investimento,
a gente teria aqui uma divisão entre setor financeiro e o setor de utilidade pública. Outra empresa gigante, custa aí muito barato, é a Klabin. As ações preferenciais costumam ser negociadas por volta de R$ 4, R$ 5. A cotação no momento atual é de R$ 3,81. Só que se a gente for ver o histórico do PVP, é mais alto, né, do que a gente está acostumado. O atual PVP é de 2,32 e a média da empresa é de 3,20. É uma empresa que trabalha no setor de celulose, de papel, uma empresa centenária. Ela é exportadora, então ela ganha em dólar e ela é líder em embalagens. Sabe a sua caixa de encomenda que você compra aí da Amazon, Mercado Livre? Então, possivelmente é da Klabin. E é importante considerar que a Klabin, ela investe pesado. Ela tem uma dívida alta, mas é uma dívida controlada e paga dividendos consistentes, apesar de não ser tão atrativo assim a primeiro momento. Agora, pensando no setor de energia, a gente tem a Copel, mas atenção ao código, tá? É CPLE3, porque muita gente procura o código antigo, CPLE6, mas a empresa migrou para o novo mercado e isso é ótimo para o investidor. Isso significa que agora ela tem um nível alto de governança e de transparência. Atualmente, ela está sendo negociada por volta de R$ 12. Ela deu uma ajustada aqui nos últimos meses, no último ano, e o PVP atual é de 2,18, tá um pouco acima da média da empresa, que é de 1,67, e a média do setor é de 1,38. Só um adendo que eu estou fazendo aqui uma análise de empresas consistentes. Talvez não seja o momento ideal para entrar nelas, porque se realmente ela estiver muito cara, talvez não é o momento de entrar, mas não deixa de ser boas empresas, considerando a nossa carteira aí de base 10. A Copel, ela foi privatizada, transformada em corporation, que destravou muito a sua eficiência. Ela atua na geração, transmissão e distribuição de energia. Pagar ali por volta de R$ 10 numa empresa elétrica, com contratos longos corrigidos pela inflação. Agora, com uma governança de ponta, são os motivos pelos quais faz sentido colocar ela aqui na nossa carteira. Agora, para quem aguenta um pouco mais de oscilação, em troca de dividendos mais gordos, nós temos a CSN Mineração. A cotação dela gira em torno aí dos R$ 5,30. E o PVP atual é de 2,88, a média da empresa é de 2,85 e a média do setor 0,96. Ela pode ser considerada como uma vaca leiteira. O negócio dela é extrair minério e vender. E quando o minério sobe de preço, ela paga dividendos absurdos. E lógico, quando o valor do minério cai, ela também vai entregar menos dividendos. É cíclica? Sim, mas é uma boa mineradora. E um preço aqui de pão. Eu não tenho ela na minha carteira, pelo menos não por agora. Agora, olhando para essa carteira de ações, a gente viu que deu uma incorporada. As duas primeiras ali foram pensando mais em dividendos e as últimas foram colocadas pensando numa blindagem contra diferentes cenários econômicos. Então, para a gente olhar para a distribuição setorial dessa parte da carteira, a gente tem 40% em utilidades públicas, com a Sanepar e a Copel. Isso aqui é a parte mais defensiva. Se o PIB cair, se tiver uma crise, as pessoas vão continuar pagando conta de luz e de água. Então, esses ativos aqui vão segurar a volatilidade da carteira. Segundo, nós temos 40% em commodities e empresas dolarizadas, como a Klabin e a CSN Mineração. Essa parte aqui é a parte de ataque. A Klabin, ela ganha em dólar. A CSN depende do minério de ferro. Se o dólar disparar, a Klabin segura a bronca. Se a China acelerar, demandar mais minério, o preço do minério subir, a CSN paga dividendos gordos. É a parte da sua carteira que vai proteger a desvalorização da nossa moeda real. E por fim, 20% pensando no setor financeiro, com a Itaúsa. Bancos são historicamente os maiores pagadores de dividendos no nosso país. Com a Itaúsa, você está investindo com solidez no Itaú. Tá, agora a gente vai para o motor da nossa carteira, da geração de renda. A gente vai falar sobre os fundos imobiliários. E esse conteúdo, né, virou uma febre aqui no YouTube. Tem vários vídeos falando sobre montando carteira de fundos imobiliários de base 10. O problema é que 90% do que te oferecem nesse valor é da pior qualidade, só que entregando 15% de dividendos ao ano. Você está investindo ali num fundo que o gestor ele toma um risco excessivo, empresta dinheiro para a empresa que não consegue pagar, e aí quando vem um calote, o patrimônio derrete. Então, para nossa carteira, pensando em qualidade, a regra é risco controlado. São papéis high grade. Eu não vou querer o maior dividendo que existe. Eu quero dividendo que tem recorrência, que cai na carteira todos os meses e que não erra. Então, nós vamos usar aqui dois ativos principais e um bônus condicional. Então, o primeiro ativo é o KNSC11. Nós estamos falando da Kinea
Kinea, da gestora ligada ao Itaú. É a maior indústria de fundos imobiliários do Brasil. É um fundo de papel de recebíveis imobiliários, só que ele tem um diferencial, ele é híbrido. Então, metade da carteira é indexada ao IPCA, né, a inflação, e a outra metade é indexada ao CDI, juros. Então, se a inflação disparar, seus dividendos vão subir. Se o Banco Central subir os juros, você também vai receber dividendos, mais dividendos. A carteira dele é majoritariamente composta por CRIs. Mas quem são esses devedores? São grandes empresas, como a JHSF, MRV, Direcional e shoppings de alto padrão. Isso é o que a gente chama de crédito corporativo. O risco de calote aqui é baixíssimo comparado aos fundos high yield. A cotação aqui atual é de 8,70. Ele costuma pagar dividendos consistentes de 0,91% ao mês. E lembrando que ainda é isento de imposto de renda. O segundo fundo imobiliário para colocar nessa carteira aqui de base 10 é o CPTS11, que tem uma cotação atual de 7,78. É da gestora Capitania e esse fundo, ele virou base 10 recentemente. Diferentemente do último que a gente acabou de falar, esse aqui tem uma dupla personalidade lucrativa. Cerca de 60% ou 70% é composto por CRIs high grade, de primeiríssima linha. Nós estamos falando de crédito para a rede Dior, Açaí, Log Comercial, entre outros. Os outros 30 a 40% são investidos em cotas de outros fundos imobiliários. Tem gente que não gosta disso e tudo certo. E o segredo dele é a gestão ativa. A Capitânia não senta em cima do papel e espera vencer. Eles giram a carteira. Eles compram um CRI que estava com uma taxa de IPCA mais 8%. E aí, quando a taxa do mercado cair para IPCA mais 6%, eles vendem o papel com lucro antecipado. E esse lucro vira dividendo gordo para você. Só que aqui também temos um ponto de atenção. Como ele gira muito, o dividendo varia. Tem mês que vem gordo, tem vez que vem mais magro, dependendo de como o mercado está, considerando deflação ou fechamento de juros. E agora nós vamos para o ativo número 3, que ele pode ser considerado como um elefante na sala. É o MXRF11, com a cotação atual de 9,50. E por que que eu falei que ele aqui seria opcional? Ele deveria ser melhor analisado antes de entrar nessa carteira, tá? Apesar dele ser um queridinho. É um ótimo fundo, tem uma carteira diversificada, gestão da XP, e o problema não é o fundo em si, é o preço. Como ele é o fundo imobiliário mais popular do Brasil, ele sofre de ágio crônico. As pessoas pagam aí R$10,80, R$11 numa cota que patrimonialmente vale aí R$9,90, R$10. Na hora que eu tô gravando esse vídeo tá R$9,50. Mas então eu coloquei ele aqui no vídeo, só que a gente tem que considerar que ele entra como um ativo reserva, para comprar aí quando ele tiver com um PVP abaixo de 1,02. Pagar R$11 para receber 10 centavos de dividendos reduz o seu retorno final e destrói a sua margem de segurança. E aí, se o MXRF11 estiver caro, aí você aporta nos outros dois que a gente citou. E aqui agora nós vamos falar sobre um dilema. É uma nota de rodapé importante. Sabrina, você não colocou nenhum fundo de tijolo? Não tem galpão, não tem shopping? Infelizmente, os melhores fundos de tijolo que a gente tem atualmente na nossa bolsa, HGLG, XPML, VISC, são todos base 100. Na base 10, a gente tem pouquíssimas opções, considerando qualidade comprovada. Tem gente que gosta do Gari 11, que pode ser interessante, mas ele carrega uma alavancagem muito alta. Exige maior monitoramento. Ele também é concentrado, muito concentrado. Basicamente, ele só tem Grupo Mateus e Pão de Açúcar. E temos também aí, que as pessoas indicam na base 10, que é o VGHF11, que é um hedge fund misto, só que ele teve problemas recentes de valorização. Por isso, prezando pela segurança dessa carteira de base 10, eu focaria somente nos dois primeiros que eu citei, nos fundos de papel high grade. Muito melhor você ter um bom fundo de papel do que ter um fundo de tijolo de qualidade ruim, só porque você está pensando que tem só R$10 para investir. Mas eu, particularmente, eu sou mais adepta na minha carteira. Tem mais fundos de tijolos do que fundos de papel, mesmo custando R$100. E agora nós vamos para o terceiro pilar, que é a renda fixa. E muita gente acaba ignorando quando vai montar uma carteira de baixo custo. Entrando no site do Tesouro Direto, olha aqui o que eu encontrei. Eu coloquei aqui para filtrar do menor investimento, né, o investimento mínimo, para o maior. E aqui vocês podem ver Tesouro Prefixado 2032 com uma taxa de 13,59%, um investimento mínimo de R$ 4,68. Tem Tesouro IPCA mais 2050, pagando IPCA mais 6,95% a R$ 8,85, o que te protege
contra a inflação ao longo das décadas. E se o seu foco é aposentadoria, a gente pode ver aqui os títulos de tesouro Renda Mais, que temos aí IPCA mais 7%, com investimento mínimo de 1,80, 2,53 no ano de 2060, 3,58 no ano de 2055. Ou seja, com menos de R$2 você consegue começar a investir pensando na sua renda extra lá para sua aposentadoria no futuro, indexada à inflação. Mas calma, tá? Não saia comprando qualquer um, não. Esses títulos de R$4, R$8 sofrem marcação a mercado. Isso significa que o preço deles oscila de um dia para o outro. Se você precisar do dinheiro, quiser vender semana que vem, pode ser que você vá perder dinheiro. Então, esses investimentos não servem para reserva de emergência. Eles são para acumulação no longo prazo. Então, como que fica a nossa estratégia de renda fixa pensando na nossa carteira de base 10? Para a sua reserva de emergência, você pode colocar parte da sua carteira em CDBs de liquidez imediata, né? Nos bancos, nos cofrinhos, caixinhas, que aceitam investimentos a partir de R$1. O dinheiro entra e sai na hora que você quiser. Agora, para você conseguir taxas altas, considerando um prazo maior, você pode usar esses títulos do Tesouro de R$4 a R$9, que você vai comprar hoje e vai travar essa taxa de juros até o vencimento. E isso gastando menos do que uma passagem de ônibus de metrô. Então, como que ficou o desenho final da nossa carteira? Como que seria a posição ideal? O motor de crescimento com as ações, 45%. Essa daqui é a maior fatia. A gente tá comprando ali pedaços de empresas por menos de R$10. E por que eu vou colocar 45%? É muita coisa. Vai depender do seu perfil de risco. Só que pensa por um lado. Essas empresas podem dobrar de tamanho, pode entregar lucros muito absurdos. Um fundo de papel nunca vai dobrar de valor. Ele sempre vai valer os mesmos R$10 corrigidos. Então, o ganho real está nas ações. Mas você tem que ter consciência que renda variável varia. Se você não tem apetite para risco, você diminui essa porcentagem. E aí nós temos a parte da segurança e do caixa, 30% em renda fixa. E aqui é uma fatia robusta por dois motivos. Para você aproveitar os juros altos hoje e para ter dinheiro na mão com liquidez para você comprar ações quando elas estiverem descontadas. Naquele esquema que eu falei, o caixa rápido, investindo em CDB e alguns títulos de médio e longo prazo. E o complemento de renda, 25% nos fundos imobiliários. E aqui a gente reduziu a exposição para focar naquilo que é de qualidade extrema, sem precisar pulverizar. Então, daria para ficar ali dividido, uma parte no fundo da Kinea e outra do Capitânia. E eles vão servir para você ter ali um capital de giro, um dinheiro na sua mão para você reinvestir, considerando que você não vai pagar imposto sobre esses dividendos. Te agradeço por ficar comigo até o final desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Em contribuição, eu peço o seu like, peço para se inscrever aqui no canal também. E eu espero você no próximo vídeo. Tchauzinho!